Imagine um projeto que eu amo fazer. É esse aqui. E você hoje vai aprender como fazer um macacão de uma forma simples, descomplicada, mas uma aula muito bem explicadinha com todos os detalhes que eu sei que você gosta disso, todos os pulos do gato. Vem comigo, não esquece, já se inscreve no canal, curte o vídeo e vem costurar comigo. Para fazer esse modelo, você vai precisar de 1,5 m de crepe alfaiataria da Máximos Tecidos. Vai precisar do seu molde base para a calça e o seu boneco de modelagem para blusas. Uma outra coisa muito importante que você vai precisar é a filozinha, porque aí você vai precisar colocar as medidas certinhas do recorte que tem esse macacão. Então, se você quiser o recorte na cintura, você precisa marcar aqui no seu boneco de modelagem onde é a cintura bem certinha. E também ver a altura do cavalo dessa parte do boneco de modelagem da sua calça para ver até onde ele chega na cintura realmente. Macacão é assim, a gente tem que saber certinho essa medida do gancho, desde aqui do ossinho do pescoço até lá embaixo e voltando, porque senão o macacão fica incomodando e isso a gente não quer, né? Então você precisa saber essa medida aqui, tanto do recorte da parte de cima, como a altura do gancho da parte da frente e da parte do gancho do traseiro, para que o macacão fique bem certinho. Eu vou fazer um molde no papel, então eu vou pegar um papel de molde, dobrar ao meio e vou posicionar a parte da frente do meu boneco de modelagem. Eu sei que o macacão vai ter um recorte aqui na linha da cintura, então eu preciso fazer a marcação de onde é a linha da cintura. Como o macacão ele é reto, eu preciso ter essa medida aqui também, que vai até o ombro, para saber quanto de tecido eu vou deixar para a alça, que é um pouco mais larga. Então, eu vou começar a fazer o contorno certinho do meu boneco de modelagem aqui. E já vou fazer a primeira marcação, que é a cintura, onde eu quero que tenha o recorte, e também da altura do decote, da altura que eu quero que o meu macacão fique. Agora eu pego um esquadro e faço as duas marcações, cintura e decote. Então veja que a parte de cima do meu macacão vai ser só isso aqui, ó, essa parte aqui. Mas eu tenho as costuras para fazer, então eu vou deixar uma folga de costura aqui na parte de baixo, de 1,5 cm, só para a gente poder ter certeza de que tudo isso vai dar certo. Eu gosto de deixar uma margem de segurança. E aqui vou deixar uma margem de costura de 1 centímetro apenas, porque aqui é só para a gente costurar a parte do forro do macacão, do acabamento. E aí eu vou medir a parte da frente, quanto que seria a minha alça. Eu vou medir daqui de onde vai estar a costura até o ombro e vou deixar uns 2 centímetros a mais, que é para embutir a minha alça aqui no decote. Vai dar 15 centímetros. Então, eu vou anotar aqui 15, que é a parte da frente da alça. Frente da alça. E sem segredo algum, eu já faço esse corte aqui, porque é o molde do meu macacão. A parte de cima e a parte de baixo. O que eu preciso deixar aqui é a folga de costura e a folga de modelagem. Ele é justo e o crepe alfaiataria, ele tem um pouco de elastano. Então, para ele ser justo e ficar certinho, eu posso fazer com meio centímetro a mais aqui, que seria o molde, tá? A folga para modelagem, e mais 1 centímetro, que seria a costura. Então, eu vou deixar 1,5 centímetro aqui na lateral a mais, 1,5 centímetro na lateral a mais, que é a minha folga de modelagem e a minha
folga de costura. O que você precisa saber é que quando você vai fazer uma roupa, você precisa pensar tanto se o tecido estica, se ele é bem maleável e quanto você precisa deixar de folga de molde, mais a folga de costura. A folga de molde, ela é baseada no modelo. Então, olha na foto que o macacão, ele é certinho no corpo, ele é justinho, mas ele não é uma coisa totalmente agarrada. Por isso que eu deixei meio centímetro. E aí eu preciso de uma folga de costura para deixar as costuras bem firmes e bem alinhadas. E também fazer a colocação do zíper invisível que vai ser na parte lateral do meu macacão. Essa parte do decote eu posso deixar somente meio centímetro a mais, que seria a folga de costura do meu molde, que eu vou colocar um forrinho no macacão. Então, meio centímetro já é o suficiente. Então, tá aqui a parte de cima do meu macacão, já feita a modelagem. E aí, agora, eu preciso fazer a parte de baixo, a parte onde tem o cavalo da frente. Então, é aquilo que eu falei no início. A gente precisa saber a altura desse cavalo aqui até chegar na cintura. Então, você vai medir em você essa altura aqui, quanto dá até chegar na cintura certinha. E vai deixar 2 centímetros de folga para que o macacão não fique incomodando. E também vai fazer a medida no boneco de modelagem da parte de baixo, qual o comprimento que você quer que essa calça fique. Se você quer até lá nos pés, ou se você quer que ela fique pantacur, se você quer que ela fique justa, se você quer que ela fique mais larga, tudo isso é feito na próxima etapa, que é a etapa de construção do molde. Porque esse aqui é o boneco de modelagem. E esse boneco de modelagem, ele tem que ser adaptado com o corpo e de acordo com o molde e o modelo da roupa que a gente quer fazer. A minha marcação de cavalo até a cintura deu 38 centímetros. Então, eu vou pegar a minha fita métrica em pezinha, vou colocar os 38 aqui e vou subir e encontrar quanto eu tenho que deixar a mais subir a minha modelagem de calça para que essa parte do cós da calça suba até a minha cintura, que é onde eu pedi para fazer o meu recorte. Aqui tá dando 13 centímetros, só para você comparar aí com as suas medidas. Então, 13 centímetros é a minha medida do cós até a cintura. Isso vai depender muito de como você fez a construção do seu boneco de modelagem de calça. Para começar a copiar o meu molde, eu vou fazer um risco central aqui para acompanhar o risco central do meu boneco de modelagem. É super importante esse risco para que você possa fazer a construção dessa parte da calça, principalmente porque você precisa movimentar esse molde para deixar ele na medida que você quer. Se você ainda não assistiu nenhuma aula de como fazer a construção do molde baseado no boneco de modelagem, no canal também tem uma calça pantalona super legal de linho, que lá você vai conseguir entender certinho como é essa construção e como que a gente desliza o nosso boneco de modelagem para fazer o molde. A primeira coisa que eu vou marcar são os 13 centímetros que eu preciso ter de distância aqui para começar a construção do meu molde. Então, eu marco 13 centímetros, vou deixar sobrando e vou posicionar essa parte, esse risco, no meu risco de meio de molde e vou fazer a primeira construção, que seria exatamente o que é aqui. Essa parte da calça, ela é justa, então eu vou deixar aquele 1,5 centímetro a mais, igual eu deixei na parte de cima. Então, eu vou marcar 1,5 centímetro de cada lado, tanto aqui na parte de cima, como aqui
na parte de baixo. 1,5 centímetro. Pronto. E é esse 1,5 centímetro que eu vou deslizar agora para poder construir o molde. Então, eu venho aqui na marcação de 1,5 centímetro, que tá pro lado, e vou fazer a construção do molde desse lado daqui. Agora, eu ponho a marcação de 1,5 centímetro pro outro lado e faço a construção da lateral. Essa é uma boa forma para você fazer graduação de molde também. Quando você tiver um molde num tamanho P, por exemplo, quiser aumentar para o M, é só você jogar a quantidade de centímetros que você quer para fazer a graduação e deslizar o molde. É uma maneira bem simples de fazer graduação. Aqui eu marquei 13 centímetros. Então, vou marcar mais 2 centímetros por causa da costura. Então, eu vou marcar aqui e vou marcar aqui também, 15 centímetros. E com a minha régua curva, eu vou marcar a cintura. Eu vou pegar o meu molde da parte de cima, ele tá dobrado ao meio. Aí, eu vou dobrar mais uma vez. Eu vou deixar esse meio marcado aqui, em cima do meu risco. E agora, eu vou marcar aqui aonde é a dobra do molde da parte de cima e onde é a lateral. A lateral, eu vou seguir aqui até encontrar essa lateral. E esse aqui, no meu molde, ele é dobrado. Porém, essa parte aqui, ela é costurada na parte de baixo. Então, eu vou deixar 1,5 centímetro e vou ligar os pontos também. Então, eu subi o meu molde, o meu boneco de modelagem da parte de baixo da calça, ela subiu até encontrar com a cintura. E depois que essas costuras estiverem feitas, vai bater com a parte de cima do meu macacão. E isso é super importante para não sobrar nenhum tecido. O meu molde da parte de baixo do macacão já está praticamente pronta. Agora o que eu preciso saber é quanto eu vou deixar de barra. Então eu preciso fazer a medida desde o cavalo ou desde a cintura. Escolhe qual medida você quer para e descobrir aqui até onde você quer que fique o seu macacão. Eu vou fazer ele pantacur e ele ainda tem aquela parte de barra bem grande com a listra ao contrário. Então, se eu fizer só uns 10 centímetros aqui abaixo do meu joelho, que já é a minha marcação inicial, vai dar certinho. Então, aqui eu vou ver onde é o joelho e vou colocar 10 centímetros a mais apenas. Vou alongar meu risco aqui primeiro, né? Alongo o risco. Coloco tudo no lugar, alinhado. E vou marcar 10 centímetros a mais apenas da parte de baixo. Aí eu risco. E ligo os pontos. Ah, Mayra, eu quero que esse macacão fique um pouco mais largo, que ele dê um pouco mais de movimento. Ok, o que você pode fazer é pegar uma canetinha de outra cor e você pode reconstruir essa parte de baixo para deixar a boca do macacão mais larga, a perna do macacão mais larga. Então, você vai ver a medida que você vai deixar para uma lateral e vai deixar para as duas, tanto para o entreperna como para a lateral. Então, se eu quiser deixar pelo menos mais 4 centímetros mais largo, eu tenho que marcar 4 centímetros para um lado e aqui também, marco 4 centímetros para o outro. Vou fazer a mesma coisa aqui ou simplesmente vou usar a minha régua de cintura. Não deixo ficar nenhum bico, eu sempre tento arredondar e deixar o mais reto possível.
E marco os 4 centímetros aqui também, ou 5 se você quiser que ela continue dando o efeito mais aberto. E faço esse prolongamento aqui. Lá do outro lado eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu tenho que obedecer os 4 centímetros que eu deixei nessa linha. E se eu deixei 5 centímetros aqui, ali também eu tenho que deixar 5 centímetros. Sempre o que você deixar de aumento de um lado, você tem que deixar do outro. Se deixar 5 aqui, deixa 5 aqui, 4 e 4, 2 e 2. Do jeitinho que você fizer o aumento de um lado, você tem que fazer do outro. Então, eu vou redesenhar essa parte aqui. E fazer essa abertura aqui, para deixar a calça do macacão mais larga, mais estilo pantalona. Então, o molde da parte de baixo do meu macacão já está todo pronto. Para fazer a parte das costas, eu vou copiar o molde da parte da frente. Como é a parte das costas, eu vou deixar 2 centímetros maior do que a parte da frente. Então, eu vou marcar 2 centímetros e vou subir essa parte da frente. Eu quero saber quanto ficaria aqui de altura para eu colocar a minha alça. Então, eu vou marcar do ombro até 2 centímetros abaixo aqui da minha parte das costas, que vai dar 13 centímetros. Então, eu vou marcar aqui a alça da parte das costas, deu 13 centímetros. Então, se eu somar a parte da frente, que deu 15 centímetros, com esta aqui, da parte das costas, eu vou ter que fazer uma tira de 28 centímetros para conseguir depois ter a medida certa da minha alça. Essa é a medida de alça que eu tenho que tirar. Então, como eu quero uma alça larga, eu vou fazer uma tira de 28 centímetros por, no mínimo, 9 centímetros de largura, porque aí eu faço ela dobrada e ela vai ficar uma tira mais larga do jeito que tá na foto. Para fazer o traseiro do macacão, a parte inferior do traseiro, você vai precisar fazer o aumento de 1 centímetro de cada lado. Então, você coloca, assim como na foto, o molde da parte da frente em cima de um papel e você vai fazer aquele deslocamento de 1 centímetro para a lateral e 1 centímetro para a parte do entrepernas. Depois você vai redesenhar o gancho traseiro, que eu já expliquei tanto na calça de linho como no processo de criação do boneco de modelagem para calças, e também fazer aquele aumento lá em cima de 3 a 4 centímetros no cós, lá para cima, para deixar um cavalo do traseiro maior. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui que eu posso esclarecer para você. E não esquece de assistir as outras aulas, tanto como fazer o boneco de modelagem de qualquer calça e a calça pantalona de linho, que ficou sensacional. Esse tecido você encontra na Máximos Tecidos, lá no site, e eu espero que você goste de todos os tutoriais que a gente está preparando, e tem mais por aí.
Para cortar, você vai colocar o molde assim, bem certinho, em cima do seu tecido e vai observar esta risca principalmente essa risca aqui. Essa risca é o meio do nosso molde, então ela tem que estar bem alinhada. Aproveita que o tecido é listrado e coloque ele certinho a listra aqui, olha, tá vendo que aqui tá no finalzinho do verde e aqui também tá no finalzinho do verde. Isso significa que o posicionamento do molde tá bem reto e você vai ficar com a sua calça cortada no fio correto. Para começar, a gente faz a costura aqui na alça, desvira e já faz um pespontinho assim, bem na beiradinha, para ficar chapadinha assim a alça, bem legal. Para dar um bom acabamento na parte de cima, a gente corta um revel. A gente corta esse revel aqui, aí é só costurar direito com direito do tecido. A gente vai embutir a alça aqui no meio dos dois tecidos e depois desvira e rebate essa parte da cava para ficar bem certinha a costura. Olha que graça que fica montadinha já. Então, a frente e as costas vai ser assim mesmo. E essa parte de dentro, aqui do revel, é legal você passar um zigue-zague bem fininho na borda. Assim ele fica com um acabamento legal e não fica marcando aquele monte de costura aqui do lado direito. Você monta a parte da frente do mesmo jeito que foi montada a parte das costas, mas você não vai colocar essa tira. Você vai montar a parte da frente do mesmo jeito que foi montado a parte das costas. Mas aí você não vai colocar a alça ainda. Deixa um espaçozinho aqui para colocar a alça depois que você provar. Assim a alça fica certinha, depois é só fechar aqui em cima. Para montar a parte de baixo, a gente começa pelos ganchos, tanto das costas, para continuar o processo de montagem, a gente vai montar a parte dos ganchos, tanto do traseiro como da frente. Então, é só fazer aquele acabamento no zigue-zague, bem bonitinho na beiradinha do tecido e depois passar a costura fechando todo o gancho do traseiro e da frente. Quando você fecha o gancho da frente, quando você fecha o gancho do traseiro, às vezes ele dá essa sensação aqui meio abaloado para cima assim. Então o que a gente faz? A gente passa uma régua aqui e tira fora essa parte que fica sobrando. Se eu colocar uma régua aqui, retinha, olha lá. Ficou sobrando aquele pedaço, então a gente risca
e corta fora, e aí fica com essa parte do traseiro mais retinho. Na parte de cima eu pus um alfinete só para segurar a alça e fechei uma lateral e a outra lateral eu deixei aberta, porque é a lateral onde vai ser colocado o zíper. E aí eu também já vi aqui na calça qual é a lateral que vai ser colocado o zíper e já fechei a outra lateral, e essa parte deixei aqui com uns 25 centímetros de lateral aberta para colocação do zíper e já fechei toda a parte lateral dos dois lados da calça. Eu já fechei a lateral porque agora eu vou sobrepor aquela barra que a gente cortou. Como a barra ela é contrário, com a listra ao contrário, então eu vou costurar a parte do direito da parte da barra que eu cortei no avesso por completo, depois eu desviro e ela vai ficar sobreposta aqui na parte da barra do meu macacão.